Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou Antônio Carlos, professor de Geografia da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. E nesse vídeo eu vou explicar os conteúdos propostos no PET Regular, volume 3, para o terceiro bimestre do nono ano do ensino fundamental, na sua primeira semana. Antes de continuarmos a nossa explicação, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, deixar sua curtida, o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal. E se você deseja obter gratuitamente todos os materiais que eu utilizo aqui no meu canal, basta você entrar em um dos nossos grupos aqui do WhatsApp ou Telegram, que eu vou deixar na descrição desse vídeo os links para você ter acesso. Aguardo todos vocês lá. Para essa primeira semana, a unidade temática a ser estudada, conexões e escalas. O objeto de conhecimento, intercâmbios históricos e culturais entre a Europa, Ásia e Oceania. E a habilidade que você vai conseguir concretizar com esta aula será identificar e analisar características de países e grupos de países europeus, asiáticos e da Oceania, em seus aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e também discutir as suas desigualdades sociais e econômicas e pressões sobre seus ambientes físico e naturais. E os conteúdos relacionados, quais são? Características dos países europeus sobre questões sociais, políticas e econômicas. Países europeus, asiáticos e Oceania, com relação à sua vida, tanto urbana quanto rural. Bom, diante disso, vamos então ao tema da aula da semana. O tema será o continente europeu. Vamos estudar um pouquinho mais sobre a Europa e entender como que os aspectos do espaço geográfico europeu, a partir da ótica da população e as suas mudanças nas divisões político-territoriais do continente. E também nós vamos relacionar o baixo crescimento demográfico e o envelhecimento da população europeia com os fatores sociais e econômicos associados à questão da urbanização e às melhores condições de vida. Então, diante disso, vamos estudar um pouquinho mais sobre a população europeia. Bom, caros estudantes, segundo a ONU, em 2017, a população absoluta da Europa era cerca de 742 milhões de pessoas e a densidade demográfica era de aproximadamente 34 habitantes por quilômetro quadrado. E essa população ela se encontra distribuída de forma irregular do continente europeu. A gente observa que na maioria dos países europeus, eles são densamente povoados, tá? E apresenta grande concentração de pessoas vivendo em territórios pouco extensos. Sabemos que essa é uma das características dos países europeus, países ali que têm espaço territorial pequeno. Por exemplo, a Bélgica e os Países Baixos, eles possuem densidade demográfica de 350 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, é um país que tem alta população relativa e uma concentração populacional muito grande. E as maiores concentrações populacionais se encontram principalmente nos vales do rio Reno, na Alemanha, o rio Pó, na Itália, tá certo? Ao longo dos recursos hídricos. As planícies mais férteis também são favoráveis ao desenvolvimento da agricultura, ao longo do tempo. E com isso também nós temos regiões densamente povoadas nesses locais. Nós temos lá no Reino Unido, em Londres, Paris, na França, e Moscou também na Rússia, que apresentam essa característica de concentração de pessoas devido à particularidade do solo, do local, que são solos mais férteis, e com isso vai favorecer, então, o plantio, a agricultura e, consequentemente, a população vai morar nesse local. Bom, a população europeia, como característica principal, nós sabemos que ela é predominantemente urbana, tá certo? A maioria da população vive no espaço urbano, nas cidades. Segundo a ONU, em 2018, mais 74% da população vivia nas cidades. San Marino, Mônaco, Luxemburgo e Países Baixos possuem população urbana que superava 90%, enquanto que outros países como Moldávia, é um país bem pobre, da Europa, tem uma população de 42% apenas vivendo nas cidades, tá certo? Esse crescimento da população urbana ganhou bastante impulso depois da Revolução Industrial, por volta de 1750. E o processo de urbanização teve seu apogeu por volta de 1950, especialmente na Europa Ocidental. De lá para cá, nós observamos que a população tem migrado para as cidades constantemente.
E desde a antiguidade, as cidades no continente europeu já constituíam espaços de poder político e militar. Com a Revolução Industrial, apenas acentuou esse processo e a importância das cidades cresceu e muito. As cidades então passaram a ser o polo político e econômico, né, dos espaços do continente europeu. E hoje essas cidades europeias concentram grande oferta de emprego, sobretudo no setor de serviços. Em Londres, por exemplo, no Reino Unido, Paris na França, Berlim na Alemanha, Madrid na Espanha, apresentam concentração em transporte, educação, nas áreas da saúde, serviços bancários, turismo, ou seja, o setor de serviços é bem avolumado nesses países e chegam a apresentar 80% dos postos de trabalho. E embora o emprego urbano se concentre no setor de serviços, muitas cidades europeias ainda apresentam centros industriais. Nós temos Manchester, no Reino Unido, Lyon, na França, Essen, na Alemanha, nós temos São Petersburgo, na Rússia, e essas áreas apresentam grande concentração de emprego na área de serviços. E nessa rede urbana europeia, nós temos cidades que estendem sua área de influência para outras regiões do continente, até mesmo para o mundo. Nós temos na Europa várias cidades globais. O crescimento demográfico europeu ele resulta da queda acentuada das taxas de natalidade, que foi associada aí aos fatores econômicos e sociais, que fazem com que as mulheres acabem optando por menos filhos, ou talvez nem tê-los. A ONU, por exemplo, prevê que em 2050 nós vamos ter uma redução aí da população absoluta do continente de quase 4%, correspondendo a cerca de 26 milhões de pessoas a menos do que em 2017. Ou seja, a população europeia está apresentando baixas taxas de natalidade e a população tem um aumento na expectativa de vida e por isso está envelhecendo. Pessoal, esse foi o vídeo explicativo em que eu comentei os conteúdos propostos no PET Regular Volume 3 para o terceiro bimestre do 9º ano do ensino fundamental na sua primeira semana. Só tenho que agradecer a você que ficou comigo nesse vídeo até o final, deixou sua curtida, seu comentário e compartilhou esse nosso conteúdo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.